everybody and welcome back! Sejam bem-vindos mais uma vez e vamos dar continuidade ao nosso curso gratuito de inglês básico. Hoje é a segunda aula. Se você não viu a primeira aula ainda, calma. Vou estar deixando o link aqui na descrição desse vídeo para você estar podendo clicar e assistir lá, tá? Porque o curso começa ali, tá? Essa aqui já é a segunda aula, nós vamos abordar outro assunto, tá legal? Então, se você tá vendo esse vídeo agora pela primeira vez e não viu a primeira aula ainda, link tá aqui na descrição, clica lá e começa por ele, beleza? Agora, para você que já assistiu essa aula, tem um ponto que eu acabei ali não comentando, que é a questão do número 0. Quando eu dei o exemplo de você pedir ou passar o seu número de telefone para alguém, eu dei o exemplo do número 508-732-3534. Repare que o número 0, eu falei O, 708. E por que eu falei O e não falei zero? Existem duas maneiras de você falar o número 0 em inglês, que é zero, que é o que a maioria conhece, ou você pode falar O. Então, toda vez que você for falar uma sequência de números que tiver o número 0, você pode tanto falar zero, como pode falar O. Então, neste exemplo, 508, você também poderia falar 508. Não tem problema nenhum, pois as duas pronúncias estão corretas. Se você falar 508 ou você falar 508, você vai ser compreendido porque das duas maneiras está correto. Então, só para a gente frisar e fixar bem o exemplo do número de telefone. What is your phone number? My phone number is 508-732-3534. Ou my phone number is 508-732-3534. Tá legal? E vamos ao assunto da aula de hoje, que é fazer compras em inglês. Então, vamos supor que você está lá nos Estados Unidos ou que você está em algum país que tenha o inglês como língua materna, ou país que fale inglês, e você precisa fazer compras. Seja fazer um supermercado, seja ir numa padaria, seja ir no shopping para comprar roupa, comprar um tênis, qualquer coisa relacionada a você precisar fazer compras. Na aula de hoje você vai aprender como que você pede informações para você chegar num shopping, num supermercado, numa padaria, num mercadinho de bairro, ou numa determinada loja que você já sabe o nome da loja, ou você vai aprender a perguntar aonde você acha um determinado produto, quanto custa, qual a forma de pagamento. Na aula de hoje você vai estar aprendendo as perguntas e respostas nesse contexto, fazer compras em inglês. So, shall we begin? Uma das primeiras coisas que você vai precisar saber quando você for para os Estados Unidos, por exemplo, é você saber perguntar onde fica tal lugar, ou onde fica tal coisa, ou onde tem tal coisa. É uma das primeiras perguntas que você vai precisar saber em inglês para você poder fazer quando você for aos Estados Unidos, por exemplo. Onde em inglês é where. Where is onde fica ou onde está. So, for example, você precisa achar um supermercado, saber onde está o supermercado para você poder fazer compras. Você precisa perguntar isso para alguém. Como que você pergunta para alguém onde fica o supermercado em inglês? Where is the grocery store? Ou where is the supermarket? Essas são as duas maneiras de você falar supermercado, porém o grocery store, ele é mais aí como se fosse uma loja de conveniências, um mini mercado. Já o supermarket já é um mercado grande. Porém você pode fazer a pergunta dessas duas maneiras, que não tem problema. So, where is the grocery store? Where is the supermarket? Onde fica o supermercado? Agora digamos que você precisa fazer compras no shopping e você precisa saber aonde fica o shopping. Como que você vai fazer essa pergunta em inglês? Você vai usar a mesma estrutura, where is, porém você não vai falar a palavra shopping ou shopping center.
Por quê? Porque shopping e shopping center é como a gente aqui no Brasil fala. Ah, vamos no shopping center. Isso é falado aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, shopping significa compras. Então, para você falar que você quer saber onde fica o shopping center, você vai fazer a seguinte pergunta: Where is the shopping mall? Ou apenas Where is the mall? Que é o mais usado em inglês, apenas a palavra mall, que é o que se refere ao shopping center, que a gente fala aqui no Brasil. So, quando você for perguntar para alguém onde você encontra um shopping, onde fica o shopping em inglês, você não vai falar Where is the shopping center? Você vai falar Where is the shopping mall? Ou apenas Where is the mall? Ok? Outra maneira de você fazer essa pergunta, de onde você acha tal lugar, é você perguntar onde eu posso encontrar tal coisa, tal lugar. Where can I find a? Aí você pergunta o lugar. Where can I find a supermarket? Onde eu posso encontrar um supermercado. Então vamos repetir. Where can I find a supermarket? Muito importante. Sempre que você for fazer uma pergunta para um estranho em inglês, é importante você começar pedindo licença para a pessoa. Com licença, onde eu encontro tal coisa? Onde fica o supermercado? É interessante você começar pedindo licença. Como que a gente fala isso em inglês? Excuse me, que significa com licença. Daí você faz a pergunta que você quer fazer. Por exemplo, excuse me, where can I find a supermarket? Com licença, onde eu posso encontrar o supermercado? Agora, se você quer saber aonde fica ou onde você encontra aquelas lojas de descontos, os famosos outlets, ou como a gente carinhosamente fala aqui no Brasil, outlet, que é a maneira que o brasileiro pronuncia a palavra outlet com o nosso sotaque português do Brasil, o que não tem problema nenhum. Porém, você precisa ficar atento que se você for perguntar para um americano aonde você encontra um outlet e você pronunciar outlet, pode ser que ele não te entenda por causa da sua pronúncia. Ele vai ficar na dúvida sobre o que você está perguntando para ele e vai ficar aí uma situação meio chata, porque ele não vai entender o que você está perguntando. E aí você pode acabar travando, ficando com medo, com vergonha, porque você está achando que não está sabendo fazer a pergunta. Sendo que, na verdade, você só está pronunciando com o seu sotaque, que não tem problema nenhum. Você só precisa ficar atento a ser compreendido. Então, a pronúncia correta uma loja de desconto é outlet. Porém, não tem problema nenhum você falar outlet, porque você está falando com o seu sotaque em português. Porém, novamente, fique atento que se você falar outlet, pode ser que você não seja compreendido. Como que a gente pergunta isso em inglês? Where can I find an outlet mall? Onde eu posso encontrar uma loja de descontos, um outlet? E repare que na pergunta eu usei o an e não o a, porque nas regras do inglês, quando você vai falar alguma frase que você vai usar o a ou an, quando a próxima palavra tiver som de consoante, você vai usar apenas o a. A supermarket, a grocery store, a shopping mall. Você vai começar com o a. Agora, se a próxima palavra começar com vogal ou tiver som de vogal, você vai usar o an. An outlet. Entendeu? Essa é a regra do inglês. Então, se tiver som ou começar com consoante, a. Se tiver som ou começar com vogal, an. So, where can I find an outlet mall? Onde posso encontrar uma loja de descontos ou onde posso encontrar um outlet? Oh, let's continue. Agora, se você tem o nome do lugar que você está procurando e você quer saber onde você encontra um, você vai fazer a seguinte pergunta: Where can I find a ou an? E vai mencionar o lugar. Por exemplo, Where can I find a Best Buy? Best Buy é uma loja de descontos bem conhecida nos Estados Unidos que muitas pessoas frequentam. So, where can I find a Best Buy? Onde eu posso encontrar uma loja Best Buy? Outra maneira de você fazer essa pergunta é você fazer a pergunta de um objeto específico, onde você pode comprar ou onde você consegue tal coisa. E você vai perguntar da seguinte maneira: Where can I buy? Onde posso comprar? Where can I buy a bus ticket? Onde eu posso comprar uma passagem de ônibus? Where can I buy a subway ticket? Onde eu posso comprar uma passagem de metrô?
Where can I buy shoes? Onde eu posso comprar um sapato ou um tênis? Where can I buy groceries? Onde eu posso comprar alimentos? E quando você entra em algum comércio, é muito comum as pessoas te atenderem da seguinte maneira: Hello, how can I help you? Olá, como posso te ajudar? Ou também você pode ser atendido da seguinte maneira: Hello, can I help you with anything? Olá, posso te ajudar com alguma coisa? Se você tá só olhando e não vai comprar nada, você pode dizer o seguinte: I am just looking. Thank you. Eu apenas estou olhando. Obrigado. Ou você pode usar a expressão browsing. I'm just browsing. Thank you. Outras frases que você também pode escutar por parte do atendente ou do vendedor é a seguinte: Let me know if you decide on anything. Deixe-me saber se você decidiu alguma coisa, se você decidiu sobre alguma coisa. Let me know if you decide on anything. Outra frase bem comum que você pode escutar é a seguinte: Let me know if you need any help. Let me know if you need any help. Deixe-me saber se você precisa de alguma ajuda. E para saber o preço de um determinado produto, você vai fazer a famosa pergunta: How much is it? How much is it? Quanto custa isso? E a pessoa pode te dar o preço respondendo It is ou It's, que é a contração, e falar o preço. Por exemplo, It's $20. It's $20. Ou, como a pessoa vai falar bem rápido, você pode escutar o seguinte: It's $20. It's $20. O número 20 em inglês, quando falado rápido, ele soa dessa maneira: 20, 20, 21, 22, 23, 24 e por aí vai. Ou vai ser bem comum você escutar a palavra bucks. It's 20 bucks. Depois que você já sabe o preço, você quer pedir para o vendedor anotar o preço para você, porque você só está fazendo um orçamento, você não vai comprar nada no momento. Você só está pesquisando. E aí você vai pedir para o vendedor anotar para você. Como que você vai fazer isso? Can you write down the price for me, please? Você pode anotar o preço para mim, por favor? Can you write down the price for me, please? Ou você apenas pode dizer Can you write it down for me, please? Repare que aqui eu não falei a palavra price. Por quê? Porque você já está no conteúdo de preço. Então, nesse caso, como já existe um conteúdo, que é o preço, no caso, você pode fazer a pergunta, você pode fazer o pedido dessa maneira. Can you write it? O it está se referindo ao preço. Can you write it down for me, please? Você pode anotar isso para mim, por favor? E a resposta do vendedor pode ser a seguinte: I sure can. Claro, com certeza eu posso. Ou simplesmente, sure. Claro. Caso você queira perguntar se tem outros daquele mesmo produto, você pode perguntar da seguinte maneira: Do you have any others? Você tem alguns outros desse produto? E você pode receber a seguinte resposta do vendedor: Let me know if we have that in stock. Deixe-me saber se nós temos isso em estoque. Let me know if we have that in stock. Agora, se ele sabe que só tem aquele produto, ele vai te responder: No, unfortunately, that's all we have. Não, infelizmente, esse é o único que temos, ou isso é tudo que temos. No, unfortunately, that's all I have. Unfortunately é até uma palavra difícil de ser pronunciada, então procure treinar bastante a pronúncia dessa palavra, tá? Unfortunately. Unfortunately, que significa infelizmente. Outra ocasião é se você estiver numa loja de roupas e você está experimentando uma roupa. Você pode receber um compliment, um elogio da parte do vendedor. E ele pode falar da seguinte forma: That looks good on you. Isso fica bem em você, ou isso fica bonito em você, ou você fica bonito com isso. Outra maneira de você também receber esse mesmo elogio é It suits you. Isso combina com você, ou isso é a sua cara. É uma tradução mais próxima para essa expressão It suits you. E na hora de pagar, você pode perguntar se eles aceitam cartão de crédito. Do you take credit card? Vocês aceitam cartão? E o vendedor pode responder Yes, we do. Sim, aceitamos. Ou No, we don't. Não, não aceitamos. E caso aceite, ele vai te perguntar se vai ser no débito ou no crédito. Debit or credit. Aí você escolhe a forma de pagamento e paga. Agora, se eles aceitam só dinheiro, eles podem te responder da seguinte maneira: We only take cash. We only take cash.
nós apenas aceitamos dinheiro. Repare aqui que a palavra take e a palavra cash virou uma conexão. Por quê? O final da palavra take e o começo da palavra cash tem o mesmo som. Take, cash. Então, quando você pronuncia palavras desse jeito, acaba criando aí as junções. Por isso que a frase fica dessa maneira. We only take cash. We only take cash. Você não vai escutar we only take cash. Fica até um pouco estranho a pronúncia. Agora, we only take cash. Fica algo mais fluido, fica algo mais legal, porque teve a junção ali do take com o cash. Porque o final da palavra take e o começo da palavra cash tem o mesmo som. Por isso que deu a junção take cash. E quando você for entregar o dinheiro, você pode responder, você pode falar o seguinte: here it is. Aqui está. Ou here you are, que significa a mesma coisa. Aqui está. E caso tenha troco, o vendedor vai te entregar o troco e ele pode falar o seguinte: here's your change. Aqui está o seu troco. Agora, se a quantia do troco for bem pequena e você quer deixar de gorjeta, você pode falar o seguinte: you can keep the change. Você pode ficar com o troco. E na hora de se despedir, o vendedor pode te dizer: have a nice day ou have a good day. Tenha um bom dia ou tenha um ótimo dia. E quando ele te dizer isso, você pode responder apenas you too. Você também. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Se curtiu, já deixa like aqui no vídeo, comenta aqui o que vocês estão achando das aulas. Compartilhe com seus amigos e familiares. Se não é inscrito, já se inscreva agora e ative o sininho de notificações para sempre ser avisado quando sair vídeo novo. Nos vemos na próxima aula. So, see you next week.